Aqui são algumas dicas, né, para registro de preços. Acho que a maior parte das licitações que estão sendo publicadas hoje, principalmente para produtos, materiais, são de registro de preços, né, sistema de registro de preços. Então, primeiro, considere o preço fixo e reajustável, né? Existe uma selênia muito grande em relação ao sistema de registro de preços. Solicita, não solicita. Via de regra, você não vai conseguir solicitar essa alteração de preço. Então, é muito complicado em relação a quando você participa do registro de preços. Aí, alguns outros pontos. Tente identificar o quantitativo que o órgão costuma comprar. Rafael, como que eu faço isso? Não tem uma receita de bolo. O que você pode fazer é entrar no portal Transparência do órgão, verificar com o órgão, verificar lá no portal Transparência as últimas compras do ano passado, se ele tem algum plano, né, de contratação dos últimos anos, você vai conseguir encontrar também, né? Então, verificar de alguma forma, conforme o objeto de licitação que você está vendendo, se ele já fez algum tipo de compra. Também pode ser a primeira compra, mas itens usuais, como material de limpeza, material de construção, medicamentos, esses materiais costumam ser comprados constantemente. E o item 3 é tentar identificar o quantitativo mínimo ou máximo por pedido. Alguns editais de licitação, infelizmente poucos, eles colocam lá, olha, o quantitativo mínimo que será solicitado será de 10 unidades, 10 canecas, né? E o máximo de 1.000 canecas. Só que nem todo o edital ele dispõe dessa quantidade. Então, o que você pode fazer quando você for participar de uma licitação de registro de preços? Tentar também solicitar essas informações via esclarecimento. Então, tem órgão público que disponibiliza. Olha, o quantitativo comprado no ano passado, nos últimos anos, foi de tanto, né? E a quantidade mínima que a gente pretende solicitar e tudo mais são de 10 unidades. Tem órgão público que divulga, tem órgão público que não divulga. Então, esses pontos são importantes para quando você for participar de uma licitação de registro de preços, que, mais uma vez, o registro de preços, ele é uma expectativa de compra, ele não é uma obrigatoriedade de compra do órgão público. Então, ele pode comprar, como ele pode não comprar. Então, por isso que a gente trouxe essas dicas essenciais aqui em relação à proposta de preço. Inclusive, a gente tem até algum edital aí para mostrar, né, Pedro, em relação a produto, para o pessoal dar uma olhada. Exatamente. Até antes de apresentar aqui o edital que eu separei, queria fazer um comentário a respeito do registro de preço, que é sempre um tema bastante polêmico, né? E esse segundo tópico, quando a gente fala tente identificar o quantitativo que o órgão costuma contratar, é justamente para dar um norte do preço que você vai fazer para aquela administração pública, né? Porque às vezes você pega edital que tem um estimativo ali superestimado, e aí você vai considerar o valor total, obviamente, quando a gente faz um orçamento com uma escala significativa, os preços tendem a diminuir. Se eu estou fornecendo em maior escala, eu consigo reduzir a margem de lucro para ganhar na quantidade. E muitas vezes você está entrando numa baita de uma cilada, porque o órgão ele colocou ali um quantitativo que não representa a realidade do que ele às vezes está acostumado a comprar, e você pode ter um sério prejuízo lá na frente. Ele pega e te solicita só 10% daquilo que ele estimou. Então, é um ponto aí bastante importante quando você está diante de um sistema de registro de preço e que vale a pena fazer esse processo investigativo, né? Um esclarecimento, um contato com o órgão, tentar falar, de repente, às vezes, com o próprio setor que requisitou aquele produto para você entender qual que é a necessidade dele, qual que é a demanda, e isso nos ajuda muito aqui. Sempre que eu estou diante de um processo licitatório que envolve sistema de registro de preço e que é o fornecimento de um bem, o fornecimento de um produto, a gente toma muito cuidado para levantar todas essas informações antes de fazer o nosso preço. Porque de nada adianta você ganhar uma licitação, você vencer um processo que lá na frente, na verdade, não significa uma vitória. Às vezes é uma derrota, né? Porque você venceu a disputa, ganhou o processo licitatório, mas o fornecimento ele vai ser prejudicial, vai trazer aí um transtorno, uma dor de cabeça. Você vai chegar no final do contrato e vai pensar, puxa, não deveria nem ter participado dessa licitação. Então tomem muito cuidado aí com esse ponto, que ele
ajuda muito no momento que você for precificar.